Olá! Em tempos de crise, uma boa notícia. A lei de cota racial completa 3 anos este sábado, dia 29 de agosto. Bom, segundo o governo federal, a lei já garantiu 111 mil vagas de graduação para negros em todo o país. A lei federal prevê até o final de 2016 a reserva de metade de todas as vagas em universidades e institutos federais para cotas raciais e sociais. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República. Uma boa notícia para todos nós, o acesso de mais brasileiros ao ensino superior. Veja também outros destaques desta quinta-feira, 27 de agosto. A Assembleia Legislativa Paulista aprova a exigência de nível superior para ingressos nos cargos de oficial de justiça no Estado. O reitor da Unicamp foi ouvido pela Comissão de Ciência e Tecnologia aqui da Assembleia. Secretário Estadual de Emprego e Relações do Trabalho fala com deputados do Legislativo sobre as atividades de sua pasta. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. Exclusivo, nossa equipe de reportagem acompanhou uma fiscalização no novo estádio do Corinthians em Itaquera. A ação, em parceria com a Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva, o DRAD, e a Secretaria de Segurança Pública, teve a presença do Núcleo de Avaliação Estratégica da Assembleia Legislativa, o NAI. O objetivo era saber se o estádio já se adequou às novas medidas de segurança e ao conforto do torcedor nos estádios de futebol. Os clubes e a Federação Paulista de Futebol têm 180 dias para se adequar à lei de número 15.868, de 23 de julho de 2015. Bom, daqui a pouquinho você vai conferir se a Arena Corinthians cumpre ou não a nova lei. E a Assembleia Legislativa Paulista aprova a exigência de nível superior para o ingresso nos cargos de oficial de justiça no Estado. A exigência de diploma de graduação de nível superior não se aplica aos atuais ocupantes do cargo ou aos candidatos de concursos públicos em andamento ou encerrado. O oficial de justiça é responsável pelas citações, prisões, penhoras e demais diligências da justiça. A lei entra em vigor em agosto de 2018. Os deputados também aprovaram o projeto de lei complementar 49 de 2014, também do Tribunal de Justiça, que altera a denominação de fóruns distritais do interior do estado. Fóruns de justiça de 10 comarcas foram classificados como entrância intermediária. A denominação considera o número de habitantes e eleitores, receita tributária, movimento forense e extensão territorial. 37 comarcas foram elevadas à chamada entrância final. A entrância mais elevada conta com mais recursos para atender a população. A Câmara Municipal de Franca sediou agora pela manhã a 9ª audiência pública do orçamento para o Estado de São Paulo 2016. A Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento ouviu a população e apurou as demandas prioritárias para a região. O repórter Jorge Machado está lá ao vivo em Franca e tem agora as informações para a gente. Olá, Jorge. Olá, Sérgio. A audiência pública do Orçamento 2016 em Franca trouxe como prioridades a saúde, 26% dos votos, educação e depois segurança pública, deputado João Paulo Rilo, do PT. A saúde tem sangrado os cofres municipais? Sim, e foi importante aqui que uma vereadora, inclusive que é do partido do governo, né, do PSDB, falou sobre a judicialização da política, da saúde, e a carência de investimentos, a falta de presença do governo do estado na saúde dos municípios, né? E ela disse, em contrapartida a isso, você tem uma presença muito maior do governo federal. Além dessas questões, ficou claro aqui, Jorge, tem uma sugestão para o presidente da Assembleia, primeiro, que a gente aperfeiçoe a cobertura aqui das audiências e que falta divulgação das audiências públicas. Então fica aqui uma dica para o presidente da Assembleia, que é um homem que está interessado em democratizar, em modernizar, que é muito importante a gente divulgar as audiências públicas em grandes meios de comunicação, assim como a Câmara de São Paulo faz. Então eu gostei muito da qualidade da audiência pública aqui, embora com pouca participação social, mas apontamos pontos importantes no orçamento aqui. Muito obrigado, deputado João Paulo Rilo. Sérgio, com você. O reitor da Unicamp foi ouvido pela Comissão de Ciência e Tecnologia aqui da Assembleia.
José Tadeu Jorge veio prestar contas dos gastos da universidade, que tem um orçamento anual de 2 bilhões de reais. A cada 6 meses, as comissões permanentes da Assembleia Legislativa de São Paulo recebem secretários do Estado e reitores para apresentar gastos e investimentos do período. Isso é um preceito constitucional, estabelecido na Constituição paulista. As nossas universidades, pelo fato inclusive da sua autonomia administrativa e autonomia financeira, as três juntas recebem 9,57% do ICMS todo ano. Então elas vêm, prestam contas e também elas fazem já suas projeções para o futuro. Hoje foi dia de prestação de contas da Universidade de Campinas. Afinal, são 2 bilhões de reais que ela recebe por ano do governo do estado. Nós procuramos demonstrar aqui como que a universidade devolve esse dinheiro para a sociedade, não é? Formando 5 mil profissionais em graduação e pós-graduação, qualificados, preparados para o exercício da sua profissão e ajudando a sociedade. Isso é uma maneira de retornar à sociedade. Mostramos aqui também a contribuição da Unicamp em formação de empresas, em licenciamento de patentes, que são mais recursos encaminhados às sociedades, devolvendo o financiamento. São 254 empresas que chamamos carinhosamente de filhas da Unicamp, que geram 20 mil empregos, faturam 2,5 bilhões de reais por ano, e isso sempre retorna com riqueza, renda para a sociedade. Então esse é o retorno da universidade. De 1989 para cá, o número crescente de aposentadorias que a própria universidade paga acabou comendo 26% do orçamento. O reitor ainda aproveitou para falar de uma outra preocupação latente: o teto salarial dos professores. Para se ter uma ideia, enquanto um docente de uma universidade federal chega a R$ 33 mil de salário, professores das universidades estaduais não alcançam a metade deste valor. Para poder manter a qualidade, nós precisamos atrair os melhores professores, os melhores pesquisadores. Com esses limitadores salariais, certamente eles vão optar pelo sistema federal ou até mesmo de outros estados, porque a maioria dos estados tem como teto o salário do desembargador, que é cerca de 8, 9 mil reais a mais do que São Paulo. Estamos discutindo, tanto aqui na Comissão de Ciência e Tecnologia, também na Comissão de Finanças e Orçamento, a forma da possibilidade de se adequar. É um assunto que nós continuamos debruçados e vamos encaminhar aí no sentido de uma possível solução. Vamos agora à previsão do tempo para amanhã, sexta-feira. Tempo nublado em São Paulo com possibilidade de chuva no fim da tarde. A máxima prevista é de 22 graus. Agora pode chover fraco em Campinas. Na sexta-feira, a máxima fica em 23 graus. São José dos Campos vai ter tempo nublado, máxima de 24 graus. Sorocaba também vai ter uma sexta-feira com tempo nublado, possibilidade de chuvas, a máxima fica em 24 graus. Em Ribeirão Preto, sexta-feira de sol entre nuvens, os termômetros chegam até 29 graus. Você vai ver a seguir, o Legislativo Paulista realiza audiência pública para discutir o futuro da educação. Os detalhes depois do intervalo. Em reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, deputados debatem 107 projetos de lei, mas pedem vistas de todos eles. Pela segunda reunião consecutiva, pediram vistas de todos os projetos apresentados. Assim, os deputados têm 3 dias para analisarem os PLs, fazerem as alterações necessárias e levarem para a votação novamente. A solicitação de vista aconteceu, os deputados levam esses projetos para os seus gabinetes para reestudo com a sua assessoria. Vista conjunta fica na secretaria, os deputados têm acesso também ao trabalho na secretaria. E na próxima semana estaremos de volta com mais esta pauta e outros projetos que entrarão com certeza. 3 propostas do Plano Estadual de Educação tramitam na Assembleia Legislativa.
uma do Executivo, outra originária do Fórum Estadual de Educação e a terceira elaborada por entidades representativas, foi debatida numa audiência pública. Você acompanha a reportagem de Mauro Frisman. Em 2014, foi aprovado em Brasília o Plano Nacional de Educação, com metas que deverão ser cumpridas nos próximos 10 anos. Agora chegou a vez dos estados e municípios apresentarem os seus planos alinhados com a lei nacional e que deverão ser aprovados pelos parlamentares. As discussões estão a pleno vapor na Assembleia Legislativa, como aconteceu neste encontro. A proposta debatida na audiência pública foi elaborada por 9 entidades de educação e é uma atualização do Plano Estadual de Educação da Sociedade Paulista, apresentado em 2003 na Assembleia Legislativa e que nunca foi votado. Em relação ao financiamento, por exemplo, o plano destina 6% do PIB estadual até 2018, aumentando em 0,5 ponto percentual ao ano até atingir 9,5% em 2025. As demais propostas não vinculam os investimentos ao PIB estadual. O plano estipula 9 metas. A primeira meta é aquela que dá a filosofia geral de educação que pretendemos que o Estado de São Paulo ofereça à sua população. O segundo é a meta 2 é a educação infantil, a meta 3 é o ensino fundamental, a meta 4 é o ensino médio, a meta 5 é o ensino profissional de nível médio, a meta 6 é o ensino superior, a meta 7 é a valorização dos profissionais em educação, a meta 8 é da gestão democrática e a meta 9 é aquela que possibilita as estratégias para que tenhamos os 9,5% do PIB aplicado em educação. Este professor da Faculdade de Educação da Unicamp diz que o financiamento é essencial, mas só os recursos não eliminam o problema das desigualdades educacionais. Como que a gente resolve isso, independentemente de chegarmos aos 10% e chegar com condição de fazer desse 10% efetivamente um impacto na rede, essa duplicação de recursos, impactar as redes municipais e estaduais. A liderança do PSOL, que assina a proposta, fez uma comparação entre o Plano Estadual de Educação da Sociedade Paulista e os demais planos em trâmite na Assembleia. É bom deixar bem claro que nós temos hoje 2 propostas tramitando na Assembleia. Uma que foi enviada pelo governador Geraldo Alckmin e uma outra que foi inclusive encaminhada primeiramente, que é da proposta do governador, que eu sou o signatário dela junto com uma série de entidades aqui do Estado de São Paulo, professores da USP, da Unicamp, da Unesp, o Instituto Paulo Freire, o coletivo EJA de Educação de Jovens e Adultos, ou seja, uma série de entidades que elaboraram essa proposta. Basicamente é uma proposta que não quer rebaixar as expectativas em relação à educação de São Paulo. Núcleo de Avaliação Estratégica da Assembleia Legislativa acompanha a ação de fiscalização na Arena Corinthians em Itaquera. Será que o estádio do Timão cumpre a nova lei voltada à segurança e conforto dos torcedores? Pois é, a resposta você tem depois do intervalo. Até já. A audiência pública da Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho recebeu o secretário estadual de Emprego e Relações do Trabalho, José Luiz Ribeiro, que vai falar aos deputados da comissão sobre as atividades de sua pasta. Sobe taxa de desemprego novamente em São Paulo. 13,7% segundo o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. No mês passado, o número de desempregados foi estimado em 1.514.000, 47 mil a mais do que em junho. Quando a gente pega os dados geral de emprego e desemprego no país, subiu, é verdade. Ele, no geral, no país ele está em 8%, 8,1%, 8,2%, mas no estado de São Paulo ele está em 13,5%. Veja bem, na nossa avaliação é que falta a mão do governo do estado na indução da economia, de provocar o setor privado para poder discutir alternativas que não seja só a demissão. Nós temos um programa agora em curso chamado PPE, que nós devíamos debater ele aqui na Assembleia Legislativa, que é um sistema de proteção ao emprego, onde o seguro-desemprego, o FAT, vai financiar parte do salário dos trabalhadores, ele empregado. Por conta destes números, a prestação de contas da Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho apresentou propostas na Comissão de Administração Pública para diminuir este quadro. Na verdade, a gente espera que a política econômica
país volte a crescer, com isso São Paulo volta. Tem investimentos chegando em São Paulo, acho que isso é importante, mesmo no momento difícil, os investimentos estão chegando, né? Mas agora é trabalhar a qualificação desses trabalhadores e focar as demandas, qualificar o trabalhador para as demandas que temos no mercado hoje, principalmente na área do varejo, né, e também de serviços. Então, esse é o momento de termos criatividade. O secretário ainda pediu a criação de um CAGED estadual, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Estado de São Paulo. Com ele, fica mais fácil elaborar estudos de projetos e pesquisas para melhorar a mão de obra para o mercado de trabalho. Hoje, o governo do estado repassa para esta secretaria 110 milhões de reais por ano. Talvez você possa trabalhar um pouco mais as regiões com as pesquisas que fornecem. Então você tem demanda e você tem o foco das regiões, né? Que São Paulo é muito grande, então a gente precisa priorizar onde a região que está sofrendo mais para dar prioridade para aquela região. Bom, a capital amanheceu com muita chuva depois de uma longa estiagem. Bom, quando isso acontece, os riscos de incêndio são maiores ainda. Como prevenir acidentes envolvendo fogo, as principais causas, origem, o que fazer no caso de uma emergência. O repórter Mauro Frisman está no centro de São Paulo, na sede do Corpo de Bombeiros, e tem agora mais informações para a gente. Olá, Mauro. Olá, Sérgio Everton. Olá a todos que nos acompanham. 10 mil casos de incêndios são registrados, incêndios em resistência, são registrados todos os anos no estado de São Paulo, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Em 2014, 1.060 pessoas foram salvas pelo Corpo de Bombeiros durante incêndios, sendo que 71 delas morreram. Eu vou conversar agora com o Marcos Palumbo, que é capitão do Corpo de Bombeiros do estado de São Paulo. Boa tarde, capitão. Quais são as principais causas de incêndios em residência? Boa tarde. A primeira, nós temos aí o curto-circuito, que é a sobrecarga de energia, principalmente de equipamentos que consomem grande potência. Se você ligar junto uma geladeira, um micro-ondas, junto com ferro de passar roupa no mesmo circuito ou até benjamins, talvez aquela fiação ela não suporte, pode derreter e causar um incêndio. Nós temos também em relação à displicência ao cozinhar. Nessa hora, agora, meio-dia, é muito comum, às vezes, da mãe, da dona de casa, deixar uma panela no fogo para ir buscar o filho. Toma cuidado, porque essas panelas elas precisam de uma supervisão. Deixa o timer do fogão avisando na hora que você deva desligar, antes de você sair de casa. E também substituir sempre os equipamentos de instalação do gás, que são as mangueiras, abraçadeiras e também ali um regulador de pressão. Tem validade de 5 anos. Quais são os indícios dentro de uma residência de que algo não vai bem e que é preciso tomar cuidado, prestar atenção na instalação, mandar verificar? Bom, você pode perceber às vezes que você liga, por exemplo, um micro-ondas e um chuveiro, você percebe pela lâmpada uma baixa na tensão. Você verifica que aquela claridade que você tinha na lâmpada, ela acabou assim diminuindo. Ou se você olha, por exemplo, numa tomada na residência, você consegue ver alguns chamuscamentos. Ou até, às vezes, quando você liga o equipamento, com cheiro de queimado. Isso não é normal. O que deve ser feito é chamar um engenheiro eletricista para que faça um novo planejamento, principalmente aí a cada 10 anos. Se você fizer uma troca de disjuntores e de fiação, principalmente com os equipamentos novos, cafeteiras que são ali expressas, que você tem dentro da sua residência, às vezes algum ferro de passar que tem uma grande potência, talvez ele não consiga ser instalado naquela tomada antiga, ele precisa ser instalado diretamente no quadro através de um disjuntor exclusivo. Como levar essa informação, essa conscientização para as pessoas de que há necessidade de se revisar a fiação elétrica dos imóveis num prazo de 10 anos? Porque isso tem custo, muita gente não tem tempo para essa situação. Como fazer isso? Bom, primeiro a gente está tratando com vidas, né? E um incêndio, a principal causa quando você tem um curto-circuito. Se você puder evitar isso, você vai ali evitar que as pessoas que estão dentro da sua casa se envolvam numa emergência, que possam perder a vida no incêndio, possam perder a vida talvez ali até pela fumaça, pela inalação da fumaça, ou até pelo próprio fogo. Um incêndio numa residência ele acaba acontecendo de maneira muito rápida, cerca de 30 segundos a 1 minuto você já não consegue ficar ali. Então vale a pena
faça essa verificação, chame o eletricista e faça essas mudanças. É primordial para a segurança da sua residência. Para finalizar, é sempre importante dizer o número do telefone do Corpo de Bombeiros. Exatamente, telefone 193, conte com a gente, incêndio, resgate e salvamento. Obrigado, capitão Marcos Palumbo, do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Obrigado pelas informações. Sérgio. O Núcleo de Avaliação Estratégica da Assembleia Legislativa, o NAI, foi até a Arena Corinthians, em Itaquera, acompanhar uma ação de fiscalização da Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva, o DRAD, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública. Bom, o objetivo era avaliar as medidas voltadas à segurança e também ao conforto do torcedor nos estádios de futebol. Os clubes e a Federação Paulista têm 180 dias para se adequar à lei de número 15.868, de 23 de julho de 2015. A nossa equipe de reportagem acompanhou essa fiscalização enquanto o Corinthians perdia para o Santos e era eliminado da Copa do Brasil. Confira aí. E logo à frente os carros da polícia, DHPP, Polícia Civil, o DRAD, nessa diligência até o estádio do Taquerão, onde o NAI, o Núcleo de Avaliações Estratégicas da Assembleia Legislativa de São Paulo, vai fazer a sua ação acompanhando a aplicação da Lei 15.868 de 2015. Essa é uma iniciativa do presidente Fernando Capês, a chamada Assembleia Itinerante. A Lei 15.868 de 2015 prevê medidas voltadas à segurança e ao conforto dos torcedores nos estádios. Na chegada ao Arena Corinthians, o NAI foi conferir o centro de monitoramento do estádio. Ao meu lado está o Roberto, que é vice-presidente da Federação Paulista de Futebol. A gente está aqui no Arena Corinthians, chegando numa sala que eu vejo, parece um suíte de televisão para nós. Que sala que é essa daqui, Roberto? Aqui é o VOC do Corinthians, é o Video Observation Center, um dos mais modernos do Brasil. Eu posso falar isso com toda segurança. Aqui o jogo não interessa tanto, o campo. Não, aqui a nossa preocupação é segurança. Então nós temos aqui pessoal da Polícia Militar, Polícia Civil, bombeiro, médicos e pessoal da segurança do clube, todos focados no que está acontecendo durante a partida. A gente tem uma câmera direta na torcida organizada, no visitante, em qualquer lugar do estádio a gente tem como saber o que está acontecendo em tempo real. E para o lado de cá, a gente consegue visualizar uma outra sala e sim, agora sim a gente vê o campo. Quem são essas pessoas que estão aqui, Roberto? Aqui são todos envolvidos no jogo. Tem o Ricardo, ele é do Corinthians, é a pessoa que participa das reuniões na tropa de choque e faz a reunião preparatória com as torcidas. Então, todo o trajeto de torcida, tudo que vai ser decidido para esse jogo, tem a participação da Federação Paulista e do Corinthians, junto com Metrô, CPTM, SP Trans, todos os órgãos envolvidos no deslocamento de torcida. Segundo a nova lei, para cada jogo, o torcedor deve ocupar a cadeira que corresponde ao número do ingresso. As áreas reservadas às torcidas não deverão exceder 20% da capacidade total do estádio e a entrada das torcidas organizadas também deverão acontecer em horários diferentes. As penalidades vão desde advertências e multas até suspensão, por até 6 meses, de repasses de verbas públicas. É a primeira experiência que o NAI está fazendo em estádios para verificar justamente a viabilidade dessa aplicação da lei. Basicamente, ele tem por objetivo ajudar os deputados a cumprir o papel fiscalizatório da legislação promulgada pela Assembleia. O NAI é o órgão fiscalizador da Assembleia Legislativa de São Paulo. Não tem poder de polícia. Mas, se forem encontradas irregularidades na aplicação da lei, o Parlamento Paulista pode, neste caso, convocar até representantes dos clubes e da Federação Paulista de Futebol para discutir e até mudar a lei. Dia 23 de julho, ela começa mesmo a entrar em vigor pelo mês de janeiro, em 2016. Mas o NAI já está agora fazendo essas abordagens. O clube se saiu bem. Não, aqui está todo mundo de parabéns. Todos os atores estão de parabéns. O Jornal da Assembleia de hoje termina aqui. E você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP pelo portal www.al.sp.gov.br. A gente se vê amanhã. Até lá.